Olá, boa tarde. Eu venho abordar o vídeo sobre a 27 de maio. Ontem, no discurso sobre o Estado da Nação, o Presidente da República traz uma abordagem que para muitos comoveu, porque o Presidente da República, de todos os factos apresentados à nação, ontem foi o dia que para muitos, um dia de humildade, porque pediu desculpas públicas em nome do Estado às vítimas ou aos familiares das vítimas daquilo que foi o genocídio que ocorreu aos 27 de maio de 1977, onde por uma interpretação, por uma prática de bajulação, o mal entendido entre Nito Alves e uma ala que era bajuladora ao presidente Agostinho Neto. Então o MPLA cometeu a chacina, onde terão sido mortos mais de 80 mil angolanos. E o presidente traz o pedido de desculpas, o perdão, dizendo que pede perdão ao povo angolano, aos familiares dos entes queridos que terão sido mortos neste dia, em 1977. Só que o Presidente da República, ao pedir desculpas, diz que vão também entregar o certificado de óbito de forma simbólica a um determinado grupo, porque nem sempre conseguirão fazê-lo. Mas o que indigna é que os executores, os ex-membros da DISA, muitos atuais membros do MPLA, alguns são generais, como por exemplo Veloso Carmelinho, Toca, Pelinganga, Ruth Mendes, Alcina Dias da Silva, a senhora Ashinda Cassange, o senhor Onambwe, Carlos Jorge, etc. Esses executores, os estruturadores, os que participaram no processo de interrogatório, de tortura e execução, fuzilamento, estão em vida. O único elemento sonante que participou nesse processo, provavelmente não faz parte dos vivos, é o senhor Ludic Sassunda. Esses elementos que eu citei aqui, o senhor Veloso Carmelinho, Toca, Pelinganga, Ruth Mendes, Alcina Dias da Silva, a senhora Shinda Cassange, o senhor Onambwe, Carlos Jorge, etc. Esses elementos sabem as valas comuns onde foram enterrados nossos irmãos angolanos. Os rios onde foram deitados os corpos dos nossos irmãos angolanos. Por que não ajudarem nesse processo para mostrarem onde na verdade terão enterrado os nossos irmãos de forma desumana, bárbara? E em 1977, após a execução sumária dos nossos irmãos angolanos, muitos desses elementos foram promovidos a cargo de coronel, general, tiveram benesses, foram agraciados com ações em muitas empresas, receberam dinheiro do Estado por terem cumprido a missão com brio, com a dedicação que lhe era exigido, para que pudessem então impor o medo a quem ousasse criticar. Nito Alves era um jovem de uma honestidade intelectual acima da média e ele era contra a corrupção em 1977. E por ter uma oposição forte, com sentido de Estado, então foi rotulado de que era um elemento que queria o lugar do Neto, queria fazer golpe de Estado. E, em consequência disso, mais de 80 mil angolanos do MPLA executou. O Presidente da República também traz a narrativa do perdão da comissão que foi criada em 2017 pelo Ministério da Justiça e Direitos Humanos, que visava a reconciliação e pacificação dos conflitos armados e pacificação de espíritos resultante do conflito armado de 1975 a 2002. Mas o presidente não falou da Sexta-feira Sangrenta, quando, após as eleições de 92, o MPLA executou bacongos, executou 57 mil bacongos por terem sido acusados que eram elementos que favoreceram a Anitta para que fugisse de Luanda. Executou 57 mil bacongos na Mabor,
nos Kwanzas, no Palanca, no Kikolo, na Petrangol. E esses balcões eram transportados como se animais irracionais fossem nos caminhões, eram deitados em valas comuns na Viana, no Bengo. O presidente não pediu desculpa a respeito disso. E também essas famílias precisam de certificado de óbito, porque nunca tiveram o privilégio de ver os seus entes queridos. E o presidente da República traz a narrativa do pecado dos crimes cometidos pelos outros. Mas o presidente, no seu consulado, não se dignou em pedir desculpas pela morte da Juliana Cafrique, morta pela Polícia Nacional enquanto exercia a sua atividade comercial. E foi lá o malogrado ex-governador de Luanda, na altura o Dr. Luther Rascova, foi prometer emprego que nunca foi efetivado. O presidente não pediu desculpas pela morte de Inocêncio de Matos, executado em plena manifestação da Mamã África, e não pediu desculpa das execuções de mais de 20 jovens em Cafunfo. É mais fácil pedir desculpas pelo crime cometido pelos outros por sair como herói. Mas em pleno seu consulado, os angolanos continuam a ser mortos. O senhor presidente não pediu desculpas das execuções que o sistema de saúde comete, faz todos os dias. Neste país, mais de 1000 pessoas morrem por dia por um sistema de saúde que mata mais que a guerra. O senhor presidente não pediu desculpas pelas 46 crianças que morrem por fome em Angola. É mais fácil fazer um discurso cosmético para elevar o nível emocional das pessoas e ser reconhecido como herói. Mas não podes pacificar espíritos e reconciliar o país quando no seu consulado ainda assistimos barbaridades, ativistas perseguidos, pessoas mortas, assassinadas em plena luz do sol. Quer mais um exemplo? No seu consulado, o senhor assiste, impávido e serenamente, a TPA, os agentes do SINS, a TV Zimbo, a fazer assassinato de caráter a seu adversário político, Adalberto Costa Júnior, e não pediu desculpa quanto a isso, e nunca ouvimos nenhuma sua intervenção a respeito. É mais fácil pedir desculpas propagandistas para anestesiar o cérebro de jovens distraídos. Mas o 27 de maio continua a ocorrer nos nossos dias. Todos os dias, eu estive na morgue municipal de Quilamba que acho ontem, das 10 até às 13 horas, tinham entrado na morgue mais de 50 pessoas mortas, desde crianças até idosos. Se o presidente deve pedir desculpas, eu acho que a desculpa não basta. É preciso o MPLA pedir desculpas pela forma tirânica, diabólica, arrogante como captura o Estado e como continua a matar sonhos das pessoas, como continua a desgovernar pessoas. E vemos o major milionário. Se o major, no seu consulado, conseguiu roubar mais de 10 milhões de dólares e transferiu mais de 1 bilhão de dólares no exterior, como estão os seus generais? E como está a vida do presidente? Como está dos seus filhos? Como está a vida daqueles que vos rodeiam na Presidente da República? Como está a vida do diretor do seu gabinete, que foi recentemente denunciado pela TVI? O senhor continua a mantê-lo ao seu lado. Então as desculpas do presidente são cosméticas. Porque o presidente pede desculpas, mas continua a matar no seu consulado. Continua a torturar angolanos. Continua a não ouvir, continua a perseguir seu adversário, continua a usar o SINS contra os cidadãos, continua a perseguir ativistas, continua a matar pessoas, continua a bloquear o Estado, continua a não aceitar fiscalização, continua a não aceitar críticas e continua a pensar que é o dono do Estado. Que reconciliação quer? Uma reconciliação cosmética para anestesiar o cérebro dos jovens menos atentos, quando na verdade no seu consulado continuamos a ver mortes. Qual é o inquérito que ocorreu em Cafunfo? O senhor veio explicar? Pessoas mortas por estarem a exercer os seus direitos fundamentais? E está a pedir desculpas a quem? Para anestesiar? O senhor quer se tornar herói pelos erros dos outros. Assim como faz, quer mostrar que os erros são sempre dos outros. E os seus estão onde? Pessoas mortas no seu consulado. O senhor não se dignou em pedir desculpas. Os executores do 27 de maio de 1977 hoje são nossos generais.
ocupam cargos de relevo na administração do Estado, têm empresas, têm benesses, são ricos em nome dos crimes que cometeram a favor do MPLA, para impor o medo, para que as pessoas não critiquem o vosso partido. Senhor Presidente, eu não perdoei. Não posso perdoar um regime que vem pedir desculpas, mas a prática é diferente. Eu não posso perdoar um regime que mata mais que a guerra. O sistema de saúde mata mais que a guerra. A vossa forma de governação continua a matar sonhos, continua a anular perspectiva de vida, continua a pensar que vocês são o dono do Estado, são dono do diamante, da riqueza, são dono de tudo e até de todos nós. Eu não me perdoei. Desculpem, se perdão é isso, eu não tenho sensibilidade de perdoar. Eu não perdoei. Perdemos familiar todos os dias. Vamos ao hospital, não tem assistência médica. Na escola não há qualidade, não há emprego. Sabe quantas pessoas morrem no seu consulado? O senhor piorou o que queria melhorar. O senhor piorou o desemprego, a fome, as mortes de malária nos hospitais. O senhor está mais a cometer o 27 de maio, mas um pouco mais suavizado, um pouco mais institucional e um pouco mais percebido por aqueles que na verdade leem o país. Eu não perdoei. Um cidadão atento não me perdoa, porque a melhor forma de pedir desculpa é fazer diferente. O senhor continua a repetir, continua a aceitar a bajulação. Neto mandou executar pessoas porque queria ser idolatrado. O senhor continua a aceitar a bajulação, o nepotismo, a corrupção, continua no seu consulado. É isso que Nito Alves defendia que não continuasse, que lhe custou a vida. E o senhor é promotor disso. O senhor é promotor disso, combate a corrupção com corruptos. Continua um sistema de justiça dependendo de suas ordens superiores. Continua a não permitir que os seus auxiliares ou os governantes sejam fiscalizados. Eu não perdoei. Eu assisto, ontem vimos a fila da morgue para Maria Pia. Mais de 200 carros aguardarem para depositar os corpos na morgue. Quantas pessoas... Se aqui na capital é assim, e noutras províncias onde não têm condições, o vosso sistema de saúde mata mais que o 27 de maio de 1977. A vossa incompetência, a vossa arrogância mata mais. Os vossos atos continuam a ser os mesmos. Eu não perdoei. O senhor é, acima de tudo, aproveitador para ser destacado como herói, mas faz pior em relação àqueles que acham que deve corrigir, aquele que deve mostrar que você é diferente. Ncissa reflexões. Pensar e fazer pensar. Jerônimo Ncissa.